Meus irmãos, graça e paz, bom dia, um ótimo dia na presença do Senhor, que Deus continue te abençoando poderosamente. Hoje a gravação está sendo um pouquinho improvisada, estou fora de casa, mas que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Um barulhinho do fundo aí, que eu estou aqui de frente para Fernão Dias, mas não queria deixar e não quero deixar e não podemos deixar de compartilhar um pouco aí da palavra do Senhor. Hoje, capítulo 8 de 2 Samuel, onde nós vamos entender algumas coisas. Ao ler esse texto, algumas frases repetidas saltam aos nossos olhos. Por exemplo, vai repetir muito: Davi derrotou, Davi derrotou, Davi derrotou, e Davi matou. E vamos dizer aí os nomes dos exércitos e dos países, das nações a qual Davi vence. Então, se a gente ler bem rapidamente, parece que Davi era o cara, que Davi fez tudo. Só que nós não podemos esquecer de dois versículos que fazem as ligações desse texto, que realmente traz toda a base desse texto a qual nós queremos pensar, que é o versículo 6, que vai dizer no finalzinho do 6 assim, olha: e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares que ia. E essa mesma frase repete no versículo 14, que diz: o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Então, Davi, quando está dizendo que Davi vencia, mas Samuel sempre se preocupa em dizer, olha, não era Davi que era o cara, era porque Deus estava com Davi. Quem dava essas vitórias a Davi, Davi conquistava essas vitórias, mas quem a dava a Davi era Deus. Era o Senhor que dava. E nós vamos perceber nesse texto que Davi percebe isso. Davi sabia disso, por quê? Porque nós vamos ver aqui que diz que ele consagrava, todos os utensílios, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conquistava, ele consagrava ao Senhor. Ele levava ao Senhor como oferta, como realmente gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito. Então são algumas situações que nós precisamos pensar, que nós precisamos avaliar das conquistas que nós temos. Não somos nós, em nós não há força, em nós não há condições. Quem faz é o Senhor, quem faz realmente é a presença do Senhor, a manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. E Samuel reconhecia isso, que era Deus que abençoava Davi. Davi reconhecia isso porque ele ofertava ao Senhor, ele consagrava ao Senhor. E a pergunta: e nós? E nós, será que temos reconhecido isso? Reconhecido a presença do Senhor, manifestando da sua graça, manifestando do teu poder. Lembrando que Davi passa um pouquinho uma decepção no capítulo 7, porque Deus não permite que ele faça o templo. Mas mesmo assim, isso não é motivo para que Davi desista, para que Davi deixe de louvar o Senhor, para que Davi deixe de celebrar a Ele e entender que cada vitória, que cada questão é o Senhor que dá. Então que nesse dia nós possamos pensar nisso e entender que as vitórias que nós temos, as bênçãos que nós temos, aquilo que nós conseguimos fazer, se somos um bom profissional, se temos longa história, um bom currículo, tudo isso é simplesmente graça e misericórdia de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia e que nós possamos reconhecer a grandeza, a manifestação e a graça de Deus nas nossas vidas, a manifestação e a graça de Deus na nossa história, a cada dia, a cada momento, porque com certeza o Senhor tem te dado vitória em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.